O livro de Enoque é um texto envolto em mistério. Atribuído a Enoque, o sétimo patriarca a partir de Adão, pai de Matusalém e bisavô de Noé. Ele aborda temas celestiais e sobrenaturais que não aparecem em outros textos sagrados. Sua influência pode ser vista em coisas tão diferentes quanto a cabala judaica. Por isso é impressionante que ele não esteja incluído nos textos sagrados da maioria das religiões monoteístas. É um universo onde anjos, gigantes e visões apocalípticas são cruciais no destino da humanidade. Um dos elementos mais fascinantes é a história sobre os Nefilim. Eles seriam seres colossais que nasceram da união entre anjos e mulheres humanas. Mas a curiosidade gerada por este livro vai muito além. Hoje exploramos o livro de Enoque, desvendando seus mistérios, mostrando por que o que ele conta é tão surpreendente. Capítulo 1. Contexto histórico. Este texto é atribuído a Enoque, bisavô de Noé, uma figura que ocupa um lugar único nas tradições judaica, cristã e islâmica. Ele se coloca como uma ponte entre o mundo terrestre e os reinos celestiais, com uma visão inigualável do pensamento antigo. Mas a relevância do livro de Enoque transcende sua antiguidade. Ele ilumina aspectos do mundo antigo que, de outra forma, permaneceriam nas sombras. Este texto não está incluído nos escritos sagrados da maioria das religiões, mas sua influência sobre os primeiros escritos cristãos é indiscutível. É uma janela para as crenças de uma era passada, revelando como as pessoas daquela época interpretavam a divindade. Embora seja atribuído a Enoque, foi escrito por várias pessoas ao longo do tempo. Entre o terceiro século a.C. e século I depois de Cristo surgiu em meio a profundas crises sociopolíticas no Oriente Médio. Durante esses séculos, o povo judeu foi submetido a vários impérios, incluindo o romano. O livro de Enoque nasceu como uma forma de fortalecer a identidade cultural do povo judeu. Ele conta a história da criação dos seres humanos e a origem dos anjos caídos, mostrando a angústia que afligia os hebreus. Ele também fala sobre a origem do pecado e a importância do Messias, profetizando o reinado de 1000 anos de Cristo após sua segunda vinda. É considerado fundamental para entender de onde os demônios e os nefilins, ou gigantes, surgiram. É importante no judaísmo, cristianismo e tradições islâmicas. Algo que é evidente nas menções de Enoque no Antigo Testamento, onde é dito que ele era filho de Caim, neto de Abraão e bisavô de Noé. No Novo Testamento, é citado nas epístolas de Judas e Pedro. Enquanto isso, na tradição islâmica ele é identificado com o profeta Idris. Dessa forma, ele contribuiu para várias tendências relevantes como o fim do mundo, a crença em anjos e as viagens celestiais. Capítulo 2. A figura de Enoque no livro de Gênesis da Bíblia. Enoque é descrito como o sétimo patriarca a partir de Adão. Mas sua aparição na Bíblia é escassa, limitando-se a destacar sua longevidade e sua estreita relação com Deus. No entanto, há uma frase do livro sagrado que alimentou séculos de especulação. Ele andou fielmente com Deus, e então ele desapareceu, porque Deus o levou embora. Esta menção de ser carregado por Deus, evitando a morte terrena, dá a Enoque uma alta espiritualidade. Assim, Enoque se tornou um símbolo de conexão com o divino, de uma vida que transcende a mortalidade humana comum. Este elemento de sua história ressoou através de gerações, inspirando textos religiosos e representações artísticas. A figura de Enoque também é crucial para ser um mediador entre os mundos celeste e terrestre. 8 horas e 16 minutos. Nos textos apócrifos, ou seja, aqueles não aceitos, ele é retratado como um mensageiro e porta-voz dos segredos divinos. Ele é alguém a quem a mecânica do cosmos, a história angélica e os destinos futuros da humanidade foram revelados. Ele era um homem tão virtuoso que Deus decidiu levá-lo ao céu, evitando a morte. Disse que ele era promovido diretamente ao status angelical. É por isso que ele é associado ao assistente de Yahvé, onde uma de suas funções é ser seu conselheiro. Em alguns ramos judaicos, ele se tornou Metatron, um anjo muito poderoso, de grande posição na hierarquia celestial, abaixo apenas Yahvé. Ele também é reconhecido como tendo grande sabedoria, com conhecimento avançado sobre o universo e a Terra. 9 horas e 44 minutos. A figura de Enoque é cheia de simbolismo, e ele representa a busca humana contínua por conhecimento, mas também o desejo de conexão com a divindade. Por isso, ele é considerado uma inspiração para a humanidade, para transformar suas fraquezas em forças. Como mediador entre os dois mundos, ele fornece aos seres humanos informações sobre o universo, sendo uma ponte entre Deus e a humanidade. Capítulo 3. Origens e descobertas do livro de Enoque. Na verdade, o que é chamado de livro de Enoque é uma compilação de textos escritos em várias épocas, entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. São conhecidos 3 livros. O primeiro livro de Enoque, A1 Enoque, o segundo, A2 Enoque, e o terceiro, A3 Enoque.
Há também o 4 Enoque ou Enoque Copta, do qual apenas algumas linhas sobreviveram, datando do século V. Mas quando se fala sobre o livro de Enoque, sempre se fazendo a referência a um Enoque, que é o que está completo. Um Enoque foi escrito por judeus pertencentes às escolas assídica e fariseu. Eles o escreveram em hebraico e aramaico. As únicas versões atualmente completas estão em Geésia, uma língua semítica agora extinta que é a língua litúrgica etíope. Esta versão etíope, provavelmente feita no século VI, é uma tradução do grego. Por sua vez, o texto grego seria uma tradução dos originais hebraico e aramaico. A tradução grega foi perdida em algum momento do século VIII. Um Enoque era bem conhecido pelos primeiros cristãos, como visto pelas referências na Epístola de Judas, na Epístola de Barnabé e em Pedro. Além disso, nos primeiros momentos do cristianismo, muitos pais da Igreja, como Justino Mártir, Orígenes ou Clemente de Alexandria, o citaram em suas obras. No Ocidente, foi considerado perdido até o século IX, quando o monge bizantino Jorge Sincelo o citou em sua cronografia, mas depois caiu no esquecimento novamente. Até que, em 1773, o famoso naturalista, geógrafo e viajante britânico James Bruce trouxe 3 cópias do livro de Enoque da Etiópia para a Europa. Esses espécimes causaram sensação no mundo ocidental. Muitos teólogos começaram a estudar esse texto, surpresos com sua antiguidade e informação. A importância do manuscrito não era apenas religiosa, ele fornecia dados extraordinários sobre a antiga língua semítica em que foi escrito. E foi inestimável para entender a antiga cultura etíope. Capítulo 4. Estrutura do texto. Enoque é um compêndio de textos escritos em diferentes momentos históricos. Todos esses livros ou seções têm Enoque como figura central em comum e giram em torno de suas experiências e das revelações que Deus lhe fez. É composto por 5 textos, bem diferenciados entre si, em um livro dos vigilantes. Abrange os capítulos 1 a 36. 2. Livro das parábolas de Enoque ou similaridades de Enoque. De 37 a 71. 3. Livro astronômico de 72 a 82. 4. Livro das visões dos sonhos de 83 a 90. Ele saltou para a cabala, alquimia, maçonaria, ocultismo e esoterismo, demonstrando que a história espiritual tem a capacidade de unir diferentes culturas. Esta obra oferece uma história poderosa sobre a busca pela verdade e justiça, convidando-nos a refletir sobre ações individuais. As gerações futuras têm neste livro inúmeros exemplos de processos de introspecção, que podem ser aplicados ao mundo contemporâneo. O livro de Enoque ainda é uma fonte de admiração e admiração.